Já pensou, você começa pela leitura do texto e só depois você vai descobrir o que a questão estava pedindo? Olha o tempo que você perdeu. Você vai ter que ler a questão, aí você vai ficar, mas eu não sei, vai voltar para o texto, não perde tempo. Tem uma vírgula. Esta vírgula marca o início de uma nova oração. Se ela marca o início de uma nova oração, meu pronome não pode ficar antes do verbo. Ele precisa ir para depois, tornando-se. Tudo bem, Thay? Sim, sim, agora sim. Perfeito. Vambora, é assim mesmo. Fogo no. Onde? No feno? Fogo no feno. Vamos para a quarta. A quarta tem tudo que eu falei da gominha. Vamos lá. Assinale a alternativa correta, considerando as regras formais de colocação pronominal, quanto ao que se afirma. Qual foi o gabarito de vocês? A de aprovada. A de aprovada, com certeza. Letra A, vamos lá. São armas capazes de retardar o envelhecimento, nunca detê-lo. A expressão em destaque deve ser substituída por nunca o deter. Veja, o pronome estava aqui em posição de ênclise, depois do verbo. No entanto, nós temos aqui um caso de próclise obrigatória. Qual é o caso? Palavra atrativa. Palavra atrativa de sentido negativo. Nunca. Então, veja, qual é a posição correta do pronome oblíquo? Em próclise, antes do verbo. Então, o correto é nunca o deter. Gabarito letra A. Letra B. Dê-se ao luxo de sentar no chão. A expressão em destaque deve ser substituída por se dê. Nunca, jamais, né? Porque nós não podemos iniciar a oração com pronome oblíquo. Nunca, jamais. Então, não pode essa opção. O correto é esse mesmo. Letra C, a mesma questão da letra B. Ó. Sentiam-se jovens. A expressão em destaque deve ser substituída por se sentiam. Não, pelo mesmo motivo da letra B. Nós não podemos iniciar a oração com o pronome oblíquo. Letra D. Você não se torna imortal. A expressão em destaque deve ser substituída por torna-se. Veja que aqui, ó, você não se torna. Você tem um caso obrigatório de próclise, porque você tem uma palavra atrativa, de sentido negativo. Então, nunca poderíamos trocar por torna-se. Ênclise, aqui nesse caso, está equivocada. Precisa ser próclise. Palavra atrativa gera obrigação de o seu pronome ficar em próclise. Letra E. Dê-se o benefício da dúvida. A expressão em destaque deve ser substituída por se dê. Veja que ele repete, né? Várias, fica uma coisa até cansativa na hora da nossa resolução da prova, porque a gente quer dar muita atenção, né? Quer ficar ali focado na questão, e aí ele acabou repetindo várias
Aqui não tem como fazer isso, pelo mesmo motivo da B e da C. Não podemos iniciar oração com pronome oblíquo. Pessoal, cabe uma discussão aí nessa quarta questão que diz respeito a verbos no infinitivo, como o caso de DT. Nós também somos dessa ideia de que os verbos no infinitivo, eles são neutros, então os pronomes, independentemente de ter palavra atrativa, podem ficar tanto antes como depois. O que é que acontece? O Instituto OCP não considera essa regra. Ele não acha que o infinitivo é neutro. Para ele, se tiver palavra atrativa, o pronome vem para antes do verbo, assume a posição de próclise. Então, pessoal, não adianta vocês irem contra a banca, brigarem com ela. Se vocês descobriram que é uma banca que diz que se tem palavra atrativa, independente se estiver no infinitivo, o pronome vem para antes do verbo, então faça o que ela está mandando. Porque dificilmente ela vai aceitar um recurso para anular esse tipo de questão. Então, às vezes, é por isso que é importante vocês resolverem questões da banca de vocês. Não vão fazer besteira e, não, mas eu vou resolver do mesmo assunto de outra banca. Não, faça da sua banca. Bora para a quinta questão, vamos mudar de assunto, vamos falar aí a respeito de tipologia textual. Eu tenho costume de não ler os textos porque sou preguiçosa. Eu vejo alguns detalhes e já identifico, sou indolente, eu já identifico qual é a tipologia textual. A quinta questão, e já é um bizu para vocês, tem medo desses textos? Já é um bizu para vocês, é o seguinte: não leiam vocês têm medo desse texto primeiro. Principalmente alunos que nunca estudaram com a gente, estão entrando aí. Olha o tamanho do texto. 1, 2, 3, 4, quatro, quatro slides para colocar o texto. Já pensou, você começa pela leitura do texto e só depois você vai descobrir o que a questão estava pedindo? Olha o tempo que você perdeu. Você vai ter que ler a questão, e você vai ficar, mas eu não sei, vai voltar para o texto, não perde tempo. Primeira questão. Qual é a tipologia do texto? Crianças têm alerta após 10 casos de microcefalia. É narrativo? Pessoal, narrativo é uma contação de histórias. Contar histórias. Você tem a presença de personagens, de tempo, narrador. Sabe o que é isso que a gente tem lá? Tem um texto narrativo. Dissertativo é quando você disserta sobre algum assunto. Disserta, argumenta sobre algum assunto. Pronto. Será que é isso? Ele está argumentando, ele está trazendo argumentos, está dando a opinião, ele traz aqui a opinião implícita. Descritivo. O descritivo, pessoal, ele descreve. Descreve. A gente costuma dizer que com a tipologia descritiva, você é capaz de fazer um desenho. Capaz de fazer um desenho do texto lido. Exemplo. Ana tinha os cabelos cor-de-rosa, pele branca, bochechas rosadas. Olha aí, toda essa estou descrevendo. Cada detalhe da Ana, você consegue parar e fazer o desenho dela, o retrato. Ela tinha uma cintura fina, quadril largo. Você consegue fazer o desenho. Isso é um texto descritivo. Informativo, pessoal, é quando a sua única função, quando o seu único desejo é informar sobre algo. Informar algo. Como você faz isso? Por meio de dados. Lembra que eu sempre digo isso a vocês? Por meio de datas, por meio de, deixa-me ver, o que mais que eu sempre falo para vocês? Porcentagens. Aqui a gente Estatística. tem isso, estatísticas, e essas são características do texto informativo. E o texto injuntivo, ele tem a presença de verbos no imperativo. A vontade dele é te fazer realizar alguma coisa. Ele quer que você siga passo a passo aquilo que ele está te falando. Um exemplo, pessoal, é a bula de remédio. Quando vocês tiverem a oportunidade, peguem aí uma bula de remédio e façam a leitura. Diz assim: não tome este remédio com bebidas alcoólicas. Não sei. Exemplo, quando você compra um móvel, chega na sua casa, todo aquele passo a passo que está lá faz parte da tipologia textual injuntiva. Ele vai te falar assim: construa devagar. Construa devagar é ótimo.
Primeiro coloque como é, meu Deus, da cadeira? Primeiro coloque a perna verde da cadeira. Depois você coloca o assento. Então, são as instruções. Bom que o colega já colocou um outro termo aqui, instruções. Esse é o nosso texto injuntivo. Deixa eu ver aqui que o Menahem digitou. O expositivo é o mesmo que o informativo. Exatamente, eles têm as mesmas características. O Instituto AOCP, ele traz, às vezes, o nome de expositivo e às vezes ele traz o nome de informativo. Expositivo, ele já é carregado, bem mais carregado de dados que o informativo. O expositivo vem cheio de porcentagem, vem cheio de dados. O informativo tem essa ideia de informar algo, de trazer uma informação sobre algum tema. Nesse caso, a gente já consegue identificar pelo título qual é a tipologia. Campinas tem alerta após 10 casos de microcefalia. Ele já começa te demonstrando que ele vai te informar algo. Ele trouxe aqui, ó, 10 casos. Olha aí, eu trouxe um dado. Bora lá, mas a gente não vai ler o texto, não se preocupem. A gente vai pegar apenas alguns trechos aqui. Isso, os verbos estão no imperativo. Eles vão sempre aparecer no imperativo. O número de casos de microcefalia registrado em Campinas chegou a 10, segundo informou a diretora do Departamento de Vigilância. Lá vem ele está te informando. Uma criança nasceu no mês de outubro, a segunda dia 3 de novembro. Olha as datas, olhe para as datas. A média anual da doença até 2014 era de um registro, o que torna os casos recentes. O município apura relações de casos com Zika vírus. O município apura. Olha as informações, olha os dados, olha tudo que ele está te dando. Olha aqui para baixo. Até essa data foram notificados 1.248 casos suspeitos. Olha os dados. Identificados em 311 municípios. Olha os dados. 14 unidades de federações. Ele te mostrou do início ao fim, que a única função dele era te informar. Ele não estava contando mais, narrando uma história com personagens, enredo, em tempo. Não, ele estava te informando. Te informando sobre o quê? Sobre esses casos de microcefalia. Casos de que mais? De múltiplas causas. Ele vai mostrando tudo aqui. Todo, vai detalhando tudo, vai te informando, falando sobre Zika vírus, microcefalia. Pronto. Nada mais, nada menos do que um texto informativo. Eu leio um texto todo desse, na hora da prova, é importante vocês lerem, porque é mais simples para mim, porque eu já peguei o bizu dos dados. Mas vai que para você não seja tão simples. Então, é importante ler. Gabarito, letra D de dado. Jana, é isso. Vamos olhando para os dados, vamos olhando para as porcentagens, leia com atenção, se prenda aí e descubra que de fato é um texto informativo. Mas marque lá seu gabarito. Na hora da prova, leia com atenção, com calma, pegue as dicas, mas leia com atenção, para ninguém te passar a perna, como a FGV faz com a gente. A FGV, não o Instituto. Bom, a Mana está para ali. Vamos lá para a sexta questão. Espera aí. Eu até buguei aqui. Pronto, voltou. Ok, sexta questão, pessoal, já não trata mais sobre tipologia textual, mas eu detalhei para vocês uma por uma aqui, tá? Vamos falar da significação de palavras. Deixa eu ver se o slide passa aí para vocês. Passou. Às vezes dá um bug aqui no PC, mas voltou. Significação de palavras, relação de sinônimo e antonímia. Tudo isso vem lá do edital de vocês, cada tópico do edital. Na sexta questão, diz assim: o termo enclausuramento, destacado no texto, pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido, pela seguinte palavra, em seu sentido literal. Vamos ver lá? Qual é esse sentido de enclausuramento? Eu já olhei para essa palavra e eu já sabia. Agora eu preciso achá-la. Onde é que ela está? Porque ela não está grifada aqui. Vão olhando aí no material de vocês, vocês que têm. O agito prejudica. Está aqui. Pronto. Vamos ler. O agito dos grandes centros urbanos prejudica a saúde física e mental. As poluições sonora, visual e atmosférica, somadas ao enclausuramento do dia a dia, contribuem com o desencadeamento de problemas pulmonares, cardíacos e emocionais. Meu Deus, que isso? Vamos voltar lá.
Vamos ver qual é o sentido literal de enclausuramento. É um isolamento? É um livramento? É uma libertação ou é uma contaminação? As poluições sonora, visual e atmosférica somadas ao isolamento do dia a dia, enclausuramento. Você está enclausurado. Olha só, pessoal. Quando eu li essa palavra, eu já pensei em uma cápsula. Sabe quando você está preso em uma cápsula? Quando você fica nela, você está isolado. Então, pessoal, o termo enclausuramento nada mais nada menos significa isolamento. Pessoal, pelo contexto, a gente não consegue colocar livramento, libertação e contaminação. Isso, pensei nessa história da jaula, enjaulado, enclausurado, preso, isolado. Pode falar, Lê? O que eu já observei na OCP é assim, porque eu estou resolvendo outras questões, correto? Outras provas fechadas. Ela gosta muito de significado, de separação Poxa, cirúrgica, entendeu? Ela adora, a gente tem que estar isso. muito nela. Tem que estar muito atento. Então, vou fazendo essas inferências. Enclausuramento me parece algo enjaulado, algo preso, algo numa cápsula. Tudo isso me dá a ideia de isolamento, ideia de livramento. Olha, somadas ao livramento do dia a dia, a libertação do dia a dia, a contaminação, não. Essa prisão, a esse nosso isolamento. Isso tudo prejudica a nossa saúde física e mental, junto com esse agir dos centros urbanos. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilo, Vivos? Passando prossiga. mal? Bora mais uma. Tem mais uma de significação das palavras. A sétima questão. São só 11, já estamos finalizando. A sétima questão diz assim: a expressão destacada em ele fará menor a sua ansiedade e atenuará os seus medos da solidão. Rapaz, olha para mim e me diz, esse termo atenuará, você já usa ele no seu dia a dia? O que ele significa? Atenuar. Olha, não, não tem, meu Deus, cadê a mana? Não tem vocês que estudam carreiras policiais, não tem esse termo? Atenuar? Cadê o Menahem? Tem ou não tem este termo? Atenuar, porque a mana que sabe. Qual é aquela frase que a gente fala sobre atenuação, atenuar a pena, uma coisa assim? Um atenuante? É esse o nome? Cadê que estão falando? Fala, Isso, Menahem. tem atenuação, tem agravante. Atenuação é Isso. diminuição de Ó, pena. o que seria então essa atenuação, Menahem? Diz pra gente, é aumentar os medos? É acalmar? É destruir ou é terminar? É, da ideia de diminuir, né? De diminuir. Se Redução, é né? isso, se é redução, quem é que encaixa aí? Se a gente está falando de redução, de diminuir, quem é aquele cara que vai encaixar? Diz para mim, ó, ele fará menor a sua ansiedade e diminuirá. A única que tem o sentido de diminuir é a letra B, que é o acalmará. Nossa, professora, atenuar significa diminuir. E o Instituto trouxe acalmar para substituir. E se ele trouxe o acalmar também dá uma ideia, tem o mesmo sentido de diminuir, olha. Acalma a tua ansiedade. A gente fala, acalma a tua ansiedade, diminui a tua ansiedade. Sei que a prova está chegando, mas te acalma. Então, de fato, o atenuará tem ideia de acalmará e não de aumentará. Quem foi que marcou a Aline? Seria importante voltar no texto, porque lá no texto você vai identificar que ele está falando sobre essa ideia de acalmar, de diminuir. Ela fará menor, está aqui, olha, fará menor a sua ansiedade e acalmará, diminuirá os seus medos da solidão. Isso, estão mescladas, nível médio e superior. A gente gosta de também trazer o superiorzinho para mostrar o nível. Brinque, então, olha, fará menor a sua ansiedade, logo diminuirá, acalmará os seus medos da solidão. São palavras-chave dentro do excerto que te dão o gabarito correto. Fará menor a sua ansiedade, diminuirá, acalmará seus medos da solidão. Tudo bem? São questões mescladas, superior, nível médio. Não importa se vocês vão fazer para nível médio.
Vocês vão passar por tudo, inclusive pelo superior, para ver se vão dar conta mesmo. E vão. Costumo dizer que as bancas cobram muito mais pesado nas questões para nível médio que para nível superior. Já vi muito isso. Ô, Tudo amadinha bem? Tomara. É sim. Água, água. É o pessoal aqui da. Como é o nome? O pessoal da. Esqueci o nome que a gente dava. Pegue água, por favor, para a professora. Bora. Vamos lá então para a oitava. Inclusive, professora, acabei de descobrir que eu já escrevi texto de forma errada usando essa palavra. Olha aí, eu realmente errei, porque eu fui na significância da essência dela. Então, eu não sabia, eu realmente errei. É isso aí, por isso que a gente tem que ter cuidado com as palavras, pesquisar bastante. Bora, chegou a minha água aqui que o pessoal trouxe. Vamos lá. Oitava questão. Ele lutava contra um câncer na cabeça a dois. Ocorre a omissão, ou seja, né, o apagamento, omitir, sumir com alguém, de dois termos da oração. Essa omissão, esse apagamento, que é uma figura de estilo, denomina-se gabarito da oitava letra B, elipse. Exatamente isso. Olha só. Lutava contra o câncer. Quem lutava? Ele lutava, ela lutava, alguém lutava, que o contexto pode trazer para a gente, certo? Mas aqui houve o apagamento da pessoa, de quem? Do pronome, né? Contra um câncer na cabeça, a dois. O que eu entendo aqui? A dois o quê? Colocou letra D, hipérbole. Há 2 anos, há 2 meses, pode indicar uma quantidade, né? Um período, um tempo. Porque aqui nós estamos sem o texto, certo? Mas eu consigo inferir, né? E aí, quando ele diz que tem a omissão, você vai para lá e tenta encontrar, né? Normalmente ali os sujeitos, alguma coisa foi apagada. Metáfora não pode ser, que é uma comparação, né? A comparação está aqui também, ó. A metáfora sem o conector, né? E a comparação com o conector, quando ele é apresentado. E a hipérbole que a colega colocou é o exagero, lembra do exagero? Morrer de rir. Eu fazendo as coisas da Amanda. Morrer de rir. O que mais, mano? Tenho rios de dinheiro. Isso aqui é uma grande mentira, mas eu vou escrever. Tenho rios de dinheiro. Né? E o eufemismo é o quê? Aquela suavização, né? Foi para Deus, bateu as botas, foi, né? Eu estou suavizando ali o fato de dizer que a pessoa morreu. Então, elipse, que é esse apagamento. Aqui nós conseguimos entender no excerto dois termos que foram omitidos, apagados. Pessoal, mas sem, mesmo sem você fazer a leitura e inferir isso, mesmo sem, você já deveria saber obrigatoriamente que se trata de uma elipse. Porque se o cara te falou que é omissão, pô, só tem uma figura de linguagem que faz isso, uma figura de estilo que faz isso, que é elipse. Então, tem cuidado, não vai perder questão boba porque você não se lembra desse assunto. Inclusive, é um exemplo que a gente sempre traz, mano, é aquela da bola. Ele joga, olha aqui, ó, ele joga a bola, que é a vírgula vicária, que caía muito na FCC. Ele joga a bola para mim e eu, vírgula, para você. Quem é que tá apagado aí? Quem é que tá apagado aí? Ele joga a bola para mim e eu para você. Foi, né? Quem está apagado é o verbo jogar. E eu jogo para você.
Logo, se eu tenho uma omissão, para quem não entendeu a questão, se eu tenho uma omissão, então eu estou diante de uma figura denominada elipse. Vou voltar aqui. Quem foi que perguntou? Disse assim, não entendi essa questão. Olha, Jana, a questão diz o seguinte para você, isso aqui está dentro de figuras de linguagem. Está dentro de figuras de linguagem, a turma já estudou. Quando a banca falar para você que este termo ele está omisso, ele está oculto, ele foi apagado. Toda vez que a banca vier com essa gracinha para o teu lado e te perguntar qual é essa figura de estilo, qual é essa figura de linguagem, você vai olhar para ela e vai dizer, é a elipse. Então, quem era o pulo do gato para você acertar essa oitava questão era o termo omissão. Porque omissão é você retirar o termo, é apagar o termo. Mas este termo, eu consigo inferi-lo pelo contexto. Então, o pulo do gato era o termo omissão. Falou em omissão, falou em apagamento, falou em algo oculto, está falando em elipse. O que a Mana mostrou para vocês é aqui pelo contexto, dava para a gente tentar identificar. Ó, é igual que nesse exemplo que eu vou te dar. Lutei muito. Pessoal, quem é que está oculto aqui? Quem é que está em elipse nessa frase? Lutei muito. Quem é que não apareceu, mas eu sei que está aí? Eu. Eu lutei muito. Olha o eu está em elipse. Se a banca te perguntasse, você iria dizer, opa, o eu é uma figura o eu está apagado daí, está omisso, está oculto, logo eu tenho uma elipse. Vamos ver outra. Vou colocar de novo, vou colocar uma parecida. Pensei muito em você. Ó, pensei muito em você. Quem é que tá omisso aí? Quem é que está em elipse? Pensei muito em você. Eu de novo. Eu pensei muito em você. Então, todas as vezes que vocês tiverem aí esses termos ocultos e a banca já te disser, houve uma omissão em algum termo, um apagamento, você vai lá e vai olhar, ei, elipse. Tudo bem? Para quem não estudou ainda elipse, está pegando Tranquilo. agora. Perfeito, muito bem, show de bola. Vamos embora então? Falar de crase, era para ter um slide para ele, porque sempre vai ser um problema. Ó, olhe bem para mim. Crase, pessoal, é um encontro fonético. Perfeito, é um encontro fonético. É o encontro fonético de uma preposição, anote tudo, uma preposição que é exigida por um verbo, é exigida por um verbo ou nome, uma preposição que se encontra com o artigo. A preposição que se encontra com um artigo. Quase sempre artigo. Para o Instituto, isso já é suficiente. Então, pessoal, a crase é fusão. São dois As que se encontram. Um A, ele sai de um verbo ou de um nome. E o outro A vem acompanhando o substantivo, que é o exemplo dessa questão aqui. Olhem para cá, vamos analisar já em cima da frase da nona questão. Diz assim: considere o excerto a seguir. Quando peguei o primeiro avião com destino à felicidade, ei, você está com destino. Quem está com destino, está com destino? Diz para mim, quem é que esse nome destino te dá? Quem está com destino a algum lugar. A algum lugar. Vocês concordam comigo que o destino deu uma preposição a para a gente? Perfeito, já temos a preposição. Para ter crase, eu preciso da fusão. Para ter crase, eu preciso da fusão. Esse a, preposição, ele tem que se encontrar com o artigo. Ora, pois ele não se encontrou? Olha aqui, quem viaja, quem sai, quem pega um voo, um avião com destino, é com destino a algum lugar. A que lugar é esse? A felicidade.
Você concorda que o a preposição se encontrou com o a artigo que acompanha a felicidade? A felicidade. Ora, se eu tenho dois as que se encontram, um a que veio de destino e um a que acompanha a felicidade, logo eu tenho aí uma crase. Logo aí eu tenho um encontro fonético. A mais a, crase no a. Vou voltar. Vocês já entenderam que tem aqui uma preposição que veio de destino. Está com destino a algum lugar. Veio dele. Esse a é preposição. Que se encontrou com este a de felicidade. Ora, eu digo o felicidade? Não. Não. A Eu felicidade digo a. é uma palavra feminina. Isso. A felicidade. A mais a, crase no a. A mais a, crase no a. Como que ele vai te dizer? Isso aqui é só uma regra que eu estou te mostrando, que os meninos já pegaram isso, alguns estão chegando agora. Em relação ao uso do acento indicativo de crase, conforme a norma padrão, é correto afirmar que o emprego dessa crase aqui, está bem aqui ela, o emprego dessa crase sinaliza a junção, a união, o cruzamento de uma preposição, ora se não é verdade, ora se não é uma preposição, acabei de te dizer, é uma preposição que vem de destino e se encontrou com o artigo feminino. Que artigo feminino? O a, de a felicidade. Gabarito letra A de aprovado. O emprego da crase sinaliza a junção. A junção nada mais é que a união, que o encontro fonético, que a fusão de um a preposição com um a artigo feminino. A mais a, crase no a. Não tem outra resposta. A resposta só poderia ser a letra A. Olha a letra C. A crase pode ser empregada, ela pode ser empregada quando o termo for um substantivo masculino. Pode crase antes de palavra masculina? Diz para mim se pode. Pode? Não pode. É proibido crase antes de palavra masculina. Não se coloca crase. Não inventa moda. Não pode. O acento indicativo de crase pode ser empregado quando houver uma preposição e o artigo indefinido uma. Ei! Aquela lista que eu te dei de casos proibidos de crase, posso colocar crase antes de uma? Posso ou nunca jamais? Posso. É proibido. Anote aí. Professora, o que a senhora está falando? Proibido colocar crase antes de palavra masculina. Proibido colocar crase antes de uma. Proibido colocar crase antes de verbo. Tem que ter cuidado com os indefinidos. Algum, alguma, nenhuma. Todos esses indefinidos aqui, ó, a crase é proibida. Vou te mostrar um exemplo, tu vai me dizer se está certo ou está errado, se eu posso fazer isso. Ele vai a uma casa. Essa crase aqui, ela está certa ou está errada? Fala em alto bom som, diz para mim. Está certa ou está errada essa crase? Posso colocar essa crase aqui? Ela vai a uma casa. Posso? Errado, não Não, pode. não pode. Questão, você já sabe, amadinha, não pode. Isso. Uma coisa, Eu não gosto pode. que a Lê vai explicar, ela diz, mas você já sabe, Amadinha, por que que não pode? Porque aqui a gente tem uma. Antes de uma, antes de um, antes de umas, não se coloca a crase. Precisa nem saber muita coisa. Só lembrar dos casos proibidos. Na FCC, tu sabendo os casos proibidos, pô, tua vida tá feita. Porque tu não precisa pensar. Ele, ela, né, professora? Eu fui pelo ele aí. Ela, não pode colocar a crase antes de ele, antes de ela, antes de você. Pare a partir de agora, vocês que são alunos novos, alunos da elite, não se coloca a crase antes de Deus. Quando vocês forem agradecer a aprovação de vocês, que eu tenho fé de que virá, não coloquem, pessoal, graças a Deus, com crase. Para de loucura. Por quê? Ainda bem Deus. que eu nunca coloquei. Isso. Apesar que estou aprendendo gatinhando, que ninguém é 100%, mas É eu nunca coloquei verdade. graças a Deus. Por isso E que eu eu digo para confio em vocês. Deus.
A partir de agora, não coloquem mais essa crase. Graças a Deus, porque Deus, segundo a nossa gramática, é masculino, é homem. E a regra diz, não pode crase antes de palavra masculina. Tudo bem, então a gente tem aí o gabarito letra A. Eu gosto que a Aline ela já está passando para vocês a lista de tantos casos proibidos. Se vocês estão pegando a visão aí no PV, ó, se você. Não tem que brigar com a gramática, Yasmin, não briga com a gramática. Vocês estão pegando a visão no PV, a Aline está postando todas as palavras proibidas, que não podem levar crase. Vamos embora Amadinha, para. tem que colocar lá no grupo. Vamos para a 10ª. Olha o que a 10ª diz aqui para a gente. Diz o seguinte: no período em pleno século XXI, assistimos a uma verdadeira transformação. Olha para mim. Por que que a banca não colocou uma crase aqui? Por que que a banca não colocou essa crase? Só me diz por que que ela não colocou. Por que ela deixou sem crase? Porque tem uma. A regra diz, não pode. Por isso que ela não colocou. Aí ela quer saber o seguinte: ocorre crase no caso da expressão em destaque ser substituída por. Então, eu vou retirar uma verdadeira transformação e vou substituir por uma única palavra. Ele quer apenas que a gente coloque o sinal indicativo de crase. Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Remanejamento está fora. Porque remanejamento é palavra masculina. Não bota crase antes de palavra masculina. Some da minha vida. Qual é o teu gabarito? Teu gabarito só pode ser a letra D, pessoal. Porque ele não quer que você mexa na estrutura desse A. Todas as outras palavras, elas são femininas, mas elas estão no plural. Olha, transformações, excessivas transformações, algumas transformações, porque elas estão no plural, Júlia. Se eu quiser colocar crase, prestem bastante atenção nisso. Se eu quiser colocar crase antes de excessivas transformações, se eu quisesse colocar este termo bem aqui, eu precisaria colocar este azinho no plural. As excessivas transformações. Exatamente. Só que ele não quer que você mexa nisso. Ah, ele não falou que não queria que mexesse. Poxa, mas ele te deu indícios, ele colocou 3 alternativas com palavras no plural. Logo, você já deveria inferir. Não, ele deu 3 já com palavras femininas e no plural. A letra B está fora. A letra B não é nem briga para vocês, porque tem uma palavra proibida aqui. Tem uma palavra que não leva crase, que é o algumas. Estava fora já. A letra B já caía também, junto com o remanejamento. Ficava só a briga com excessivas e com transformações. Se eu quisesse colocar a crase lá, eu precisaria colocar o meu azinho no plural. E não é isso que eu quero. Eu quero apenas acrescentar uma crase nesse A, sem mexer nele, sem colocar no plural. Então, gabarito D, a transformação. Estão vivos. Falta só uma. Estão vivos. Positivo. Tira uma dúvida minha, Madinha, por Perfeito. favor. Volto lá. Aqui. Pode falar. Em pleno século XXI, correto? Aí, vírgula, assistimos. Aí a gente pensa que vai para plural, mas combina essa troca aqui logo com a primeira colocação, é isso? Ó, você pode colocar no plural ou não. Neste caso, você está falando da crase, é a lei que eu não entendi muito bem a Sim, pergunta. Amadinha. Sim, Isso. sim. Essa daqui. crase, ela existiria se você colocasse o as no plural, as excessivas transformações. Nesse caso, ele só quer que você acrescente a crase. Então, o a precisa continuar no singular, do mesmo jeito. Então, só poderia ser a transformação. Depois eu volto a ler, tiro essa dúvida melhor para te lá no PV, manda um áudio para mim, que eu ainda não identifiquei muito bem a pergunta, Tá tá? certo. Igual a moça da sexta questão, a gente encerra e verifica essa sexta para você. Te volto. Quem quiser sair, sai. Quem quiser verificar a sexta, verifica. Eu já nem me lembro qual é ela. Pronto. Tudo bem, então. A parte da crase, isso aqui é o básico. Tem outras coisas que vocês poderiam saber, deveriam saber, mas que não cabe agora para essa 10ª questão. Tudo bem? É do enclausuramento? Quer que volte? Perfeito. Então vamos. Ó, vamos finalizar com a 11ª questão, com um assunto que também está lá no teu edital, que são as funções do se. Cara, esse se, ele tem inúmeras funções. Por quê? Ele pode ser um pronome apassivador, ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito,
Ele pode ser uma conjunção integrante, ele pode ser uma conjunção condicional. Rapaz, ele tem inúmeras funções. Aí vai depender do contexto da tua leitura, para identificar qual é a função dele naquela frase. Olha, vamos ler a 11ª. Diz assim: é crescente o número de pessoas que querem saber como investir na moeda digital. Se o Bitcoin é seguro, se ele é um bom investimento, considere os termos em destaque e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma. Vamos lá, vamos olhar para ele. Eu não consigo substituir por caso? Caso o Bitcoin seja seguro, se ele é um investimento, se é um bom investimento, qual é a função dele? Vocês concordam comigo que a gente tem aí uma conjunção condicional? Se ele for seguro, aí eu aplico meu dinheiro. Se ele for um bom investimento, aí eu aplico meu dinheiro. Pessoal, esses dois seis aqui, eles têm a mesma função. Eles trazem a ideia de condição. Eu preciso saber, ele ainda diz, ó, ele quer saber como investir. Se é seguro. Toda vez que vocês estiverem fazendo essa leitura assim, desse jeito, se é seguro, se é um bom investimento. Então, pessoal, qual é a tua alternativa? Bora ver a letra A. A letra A diz assim: se Bitcoin é seguro, o termo em destaque encontra-se em posição inadequada, ou seja, deveria se apresentar logo após o termo Bitcoin. Olha para mim. O teu C, ele só pode se colocar em outra posição, ele só pode passar para depois, para antes do verbo naquelas regras lá de colocação pronominal, se ele for um pronome oblíquo. Esse ser, ele é um condicional. Se é seguro, se é um bom investimento, será que é? Então, ele é uma condição, ele não tem nada a ver com colocação pronominal, ele não é um pronome, ele é uma conjunção. A letra A está fora, não tem nada a ver com posição. E a posição dos pronomes ainda tem um outro detalhe. A posição dos pronomes é em relação aos verbos e não aos substantivos. Ah, depois do termo Bitcoin. Bitcoin não é verbo, Bitcoin é um substantivo, ou Bitcoin. Então, já estava fora a letra A. Se Bitcoin é seguro, o termo em destaque indica índice de determinação do sujeito. Não, ele é condicional. Isso, se é seguro, se é um bom investimento. Tem nada a ver com índice de sujeito. Índice de determinação de sujeito é condição. C, os termos em destaque exercem a mesma função. Ora, qual é a função? Conjunção condicional. É a mesma função que eles apresentam. Gabarito letra C de casa. Se é um bom investimento, termo em destaque exerce função de pronome apassivador. Não, uma conjunção condicional. Ana, Pode falar. você pode dar o exemplo do ser como determinação do sujeito, do ser como pronome Posso. passivo? Ela quer intriga. Deixa eu abrir um slide. Ela quer fazer confusão com a cabeça das pessoas. Eu vou colocar assim, espera aí, ó. Bora lá. Índice de indeterminação do sujeito e pronome apassivador. Pronto. O que ela quer, a gente vai colocar. Exemplo de índice de determinação do sujeito. Precisa-se de professores. Olhe para cá. Olhe para esta frase. Olhe para este ser. A tua banca vai te perguntar qual é a função desse ser. Precisa-se de professores. Aí você vai olhar para a frase e vai dizer, é um condicional? Sim, precisa de professor. Não é condicional. Esse ser, ai meu Deus, quem é que ele é? E você vai começar a perguntar. Laísa, me diga, quem é que precisa de professores? Você consegue dizer quem é que Não. precisa? Não consegue. Se eu não consigo achar o meu sujeito aí, então eu estou diante de um índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, eu não consigo dizer quem é que precisa. Se é a mulher, se é o homem, se é a Laísa. Aí nós temos um exemplo de índice de indeterminação do sujeito. Professora, como eu faria para não confundir com pronome apassivador, visto que eles são muito parecidos? Tem alguém aí
que te impede de transformar professores em sujeito? Quem é? Quem é que te impede de transformar em voz passiva? É a A preposição. preposição. Exatamente. Se tem preposição, você já descarta o pronome passivador, você já descarta a voz passiva sintética. Bora para o exemplo de pronome passivador. Compra-se, botar em azul. Compra-se flor. Compra-se flor. Pessoal, quem é comprado? Responde para mim, quem é o sujeito? Flor. Quem é comprado? Ora, você respondeu flor. Flor é comprada. Flor é comprada. Rapaz, se eu tenho um C e eu tenho o sujeito dele, então estou diante de um pronome passivador, estou diante de uma voz passiva. Eu ainda tiro a prova real, aqui na mentoria a gente explica. Tem essa prova real. Passa da voz passiva sintética para analítica. Flor é comprada. Vende-se, vende-se água. Quem é vendido? Quem é vendido? Água. Água. Passa Água para é passiva. comprada. Isso, passa para passiva analítica. A água é comprada. Pronto. Pede-se pizza. Quem é pedida? Quem é pedida? Diz Pizza. para mim, é a pizza. Bota na passiva analítica. Pizza é pedida. Ora, como eu tenho certeza, prof, que é voz passiva depois de passar por essa prova real? Voz passiva nada mais é que verbo ser, particípio. Ser, particípio. Particípio é o aduído dos verbos. Que, ó, é, verbo ser, pedida, particípio. Essa é a diferença do índice de determinação para o pronome passivador. Mas isso aí tem que ser mais detalhado, tem que fazer muita questão, certo? Para que vocês possam, de fato, compreender. A voz passiva nem sempre é tão simples, mas é possível deixá-la mais fácil. Tudo bem? Prof, o pronome apassivador, a gente vai conseguir identificar o sujeito, não é isso? Isso, o sujeito dele. Você vai sempre fazer essa pergunta: quem é comprado? Quem foi comprado? Quem foi falado? Quem será vendido? Olha, porque eu tenho que colocar no meio do verbo, vou ter que usar meus óculos, mas eu vou colocar uma no passado. Comprou-se flor. Ó, quem foi comprada? A flor. Compraram-se vasos. Quem foi comprado? Os vasos. Os vasos foram comprados. Sempre consigo achar. Voz passiva tem sujeito, então a gente acha. Índice de determinação, a gente não consegue dizer quem é o sujeito. Certo? Ó, para fechar, só para a colega e pediu para voltar, a sexta diz assim: o termo enclausuramento pode ser substituído sem prejuízo ao sentido. Enclausurar, tá, aí você poderia pensar aí em enjaular. Algumas pessoas fizeram essa associação. Ó, estar preso, estar sozinho. Por isso que a gente colocou como gabarito a letra A, porque nada mais é que um isolamento. É o sentido literal de enclausurar. É isolar-se, é ficar preso, é ficar sozinho. Aí a gente leria aqui o texto. As poluições sonora, visual e atmosférica, somadas ao isolamento do dia a dia, contribuem com o desencadeamento de problemas pulmonares, cardíacos e emocionais. É isso que ele está falando. Enclausurar é estar fechado, é estar preso. Eu até falei, pense que vocês estão numa bolha, pense que vocês estão numa cápsula, então vocês estão isolados. É um isolamento. Tudo só bem, é o lembrando sentido também literal. uma contribuição para você e para a colega. Quando se lembra Que? de enclausuramento, é só você olhar para a freira. A freira, ela o quê? Fica enclausurada, ela fica isolada. Entendeu? Olha só, rapaz. A minha mente viajou agora, bacana. Olha só, muito bem, Ale. Bom, pessoal, é isso. A gente encerra essa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí os conteúdos que nós trabalhamos. Mando um beijo para vocês, um abraço. Vou encerrar a aula. Mana não vai se despedir, que ela tá dodói. Mas os meninos da mentoria, segunda-feira a gente se encontra normal. Quem quiser participar da mentoria, é só mandar mensagem no PV que a gente resolve essa situação. Que bom que vocês gostaram. Um beijo, um abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe com nossas aprovações, tá bom? Que Deus visite Amém.
cura, Madinha? Ela ainda está com esse problema de infecção Tá aí da muito. garganta? A Amanda ainda está muito doente, tanto que ela saiu no meio da aula e eu finalizei, porque ela não aguentou. Mas Eu estamos aqui estimo para bem ajudar vocês. a irmã, tá bom? Beijo, tchau. Perfeito. Tchau, tchau. Beijo, abraço, até a nossa próxima aula. Danilo, pode encerrar a transmissão no YouTube. Deixa gravado lá, Danilo. Você gravou? Não. Positivo. Perfeito. Já que está gravado, então tudo certo. Quem quiser mandar essa aula depois para os colegas, podem mandar, que está lá no YouTube. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro.